Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje vamos falar sobre matrizes com a linguagem de programação Python. Para isso estarei utilizando o Jupyter Notebook e a biblioteca SymPy, beleza? A proposta desse vídeo é simplesmente mostrar como construímos uma matriz usando esta biblioteca. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é nomear o meu projeto aqui e eu vou colocar como matrizes, tá? Pronto. Nomeado o meu projeto, primeira coisa que devemos fazer é importar a biblioteca, tá certo? Então eu vou fazer aqui, ó, from SymPy import e asterisco. Por que asterisco? Simplesmente porque eu estou fazendo a importação da biblioteca por completo, tá certo? Vamos rodar aqui. Pronto. Após ter feito a importação da biblioteca, construir uma matriz é bem simples, tá? Vamos digitar aqui matrix e dentro do parênteses vamos fornecer uma lista de vetores, tá? Então eu vou fornecer uma lista, já abri ali meu colchete, vou abrir outro colchete para eu passar o meu primeiro vetor. Meu primeiro vetor eu vou colocar 1, 2, vou colocar outro vetor que vai ser 4, 3 e vou colocar mais um aqui que vai ser 10 e 0, tá? Feito isso, está aí a nossa matriz construída, tá? Perceba o seguinte, perceba que cada vetor desse que foi construído aqui, ele representa uma linha aqui na nossa matriz, tá? Então você tem aqui o primeiro vetor que é 1 e 2, você percebe que ele é a primeira linha da minha matriz. 4 e 3 é a segunda linha e 10 e 0 é a nossa terceira linha da matriz, tá certo? Também podemos construir uma matriz coluna, tá? E para isso a gente faz simplesmente matrix e dentro do parênteses a gente coloca a nossa lista. 2, 4 e 5, tá? E aqui a gente já tem a nossa matriz coluna. Veja que uma lista de elementos já é considerada automaticamente uma matriz coluna, tá? Existem também alguns construtores de matrizes, tá? Temos a matriz identidade. Para a gente construir ela, a gente simplesmente coloca o EI e dentro do parêntese a gente determina a estrutura da nossa matriz. Então, eu vou fazer uma matriz 3 por 3, então eu coloco aqui, passo o valor 3, e aí a gente tem a nossa matriz identidade. Eu também posso colocar aqui, se eu quiser, passar o valor 4. Então, eu vou ter uma estrutura 4 por 4 de uma matriz identidade, tá certo? Também a gente pode ter uma matriz zeros, só com números zeros, tá? E para isso a gente faz o quê? Zeros, escreve zeros, tá? E aqui dentro a gente diz qual é a estrutura. O primeiro número que eu vou digitar representa a quantidade de linhas e o segundo a quantidade de colunas. Então, eu vou ter uma coluna de 3 linhas e 4 colunas, tá? Então, tá aí a nossa matriz só com números 0, tá? Da mesma forma, a gente pode ter uma com o número 1, só apenas com números 1, tá? Então, a gente pode também fazer o seguinte, colocar ones, e aí, aqui dentro a gente também faz a mesma coisa, né? Passa a quantidade de linhas, vou colocar 4, e a quantidade de colunas, vou colocar 5. Não, vou mudar aqui para não ficar essa ordem consecutiva. Vou colocar aqui 6, tá? Então, quando a gente roda, a gente vai ter aí a nossa matriz só apenas com o número 1, tá? Também podemos construir uma matriz diagonal. E aí a gente vai fazer o quê? A gente faz o seguinte, diag, e aqui dentro do nosso parêntese, eu vou dizer quais são os números que pertencem à minha diagonal, tá certo? E aí o que é que acontece? O primeiro número, ele vai estar na primeira linha, tá?
ele é o meu primeiro número que vai estar lá na primeira coluna, certo? O segundo número que eu vou passar aqui, ele vai estar na segunda coluna, tá? Na segunda linha, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui uma matriz 3 por 3, e aí eu vou dizer que a diagonal é construída por 2, 4 e 6, certo? Perceba o seguinte, eu determinei quais serão os números da minha diagonal, tá? Então, os outros números serão preenchidos por zero, tá? Então, veja que eu tenho aqui uma matriz 3 por 3, minha diagonal é 2, 4 e 6, e os outros números serão zero, tá? Eu também posso escrever da seguinte forma. Posso aqui colocar diag. Vou determinar agora aqui quem vai ser o primeiro número escrito na primeira linha, primeira coluna. Eu vou dizer que vai ser o -1, tá? E aí, na minha segunda linha e na segunda e terceira linha, eu vou dizer que vai ter o 1, vai ser preenchido por 1. E também eu vou dizer o seguinte, que na segunda e na terceira linha, na coluna 3 também será o número 1. Então, eu coloco aqui o 2, tá? E aí, se eu rodar aqui, ó, você vai perceber que eu tenho aqui -1 e minha segunda e terceira linha e minha segunda e terceira coluna é preenchida pelo número 1, tá? Eu também, se eu quiser, eu também posso adicionar uma matriz coluna dentro dessa própria matriz aí. E aí eu posso escrever assim, ó, diag, tá? Vou repetir aqui, -1, onis, vou colocar aqui. E aqui, ó, eu vou colocar aqui matrix, e vou colocar uma matriz coluna aqui, 5, 7, tá? O que é que vai acontecer? Observe que aqui é justamente a matriz que eu tenho aqui, né? Eu tenho -1 como meu primeiro elemento aqui, tá? Na segunda e terceira linha, segunda e terceira coluna, eu tenho preenchido por 1, certo? E na minha última coluna, na linha 4 e 5, eu tenho uma matriz coluna, certo? Que é o 5 e 7 aqui, tá? Então, aí são algumas formas de você construir matrizes utilizando a biblioteca SymPy, tá? Espero que vocês tenham compreendido e ficamos por aqui e nos vemos em um próximo vídeo.